Pés frios, formigamento e inchaço. Pequenos sinais que toda a gente ignora, mas que podem estar avisando que o sangue simplesmente parou de circular direito. E quando isso acontece, seus pés deixam de receber o oxigênio e os nutrientes que mantêm os nervos vivos. Pouca gente fala sobre isso, mas a má circulação pode começar de forma silenciosa e acabar roubando sua energia, equilíbrio e até sua mobilidade. Hoje você vai descobrir como reativar o fluxo e devolver vida aos seus pés, de um jeito natural e eficaz. Este vídeo tem caráter exclusivamente informativo e educacional. As informações aqui apresentadas não substituem a orientação de um profissional de saúde. Antes de fazer qualquer mudança na sua dieta ou estilo de vida, consulte um médico ou nutricionista. Você sabia que ficar sentado por apenas 8 horas seguidas pode anular completamente os benefícios de um treino inteiro? É isso mesmo. Mesmo que você se exercite regularmente, passar longos períodos imóvel faz com que o sangue simplesmente pare de circular como deveria. E quando isso acontece, ele começa a se acumular nas pernas e nos pés, tornando-se espesso, lento e pobre em oxigênio. O resultado? Pés frios, inchaço, formigamento e aquela sensação constante de peso nas pernas que muita gente acha normal. A má circulação, na verdade, é o reflexo silencioso dos nossos hábitos diários. Passar horas sentado no trabalho, dirigir longas distâncias, fumar, consumir alimentos ultraprocessados ou simplesmente se mover pouco. Tudo isso faz o sangue perder ritmo e vitalidade. Com o tempo, as paredes das veias se tornam menos elásticas. O coração precisa se esforçar mais e o fluxo para as extremidades começa a falhar. É um processo lento, quase invisível, mas que vai corroendo a energia do corpo de dentro para fora. Mas a boa notícia é que o sangue quer circular. Ele só precisa de um empurrão. E existem formas simples e eficazes de colocar tudo em movimento novamente. Agora que você entende o que causa o problema, vamos direto ao que realmente funciona para reativar a circulação e devolver vitalidade aos seus pés. Você sabia que algo tão simples quanto andar alguns minutos por dia pode transformar completamente a circulação do seu corpo? Caminhar é o exercício mais natural e poderoso que existe. E o melhor, não custa nada. Cada passo que você dá ativa músculos que funcionam como pequenas bombas, empurrando o sangue das pernas de volta ao coração. É como reacender um motor que estava parado, fazendo o fluxo voltar com força total e levando oxigênio e energia para cada célula dos seus pés. E o impacto vai muito além da circulação. Caminhar regularmente melhora o humor, ajuda na perda de peso, fortalece o equilíbrio e reduz a pressão arterial. Estudos mostram que até caminhadas curtas de 5 a 10 minutos já produzem efeitos duradouros no corpo. O segredo está na consistência. O corpo responde rápido quando você o coloca em movimento. É o tipo de exercício que desperta vitalidade e devolve leveza às pernas, mesmo para quem vive um dia inteiro sentado. Mas e se você trabalha em pé o dia todo? Ou passa horas sem poder se mover? Nesse caso, existe uma forma inteligente de manter o sangue circulando mesmo parado. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Você já ouviu falar que uma simples meia pode mudar completamente a forma como o sangue circula nas suas pernas? Parece exagero, mas não é. As meias de compressão usam uma técnica chamada compressão graduada, que aplica mais pressão nos tornozelos e vai diminuindo suavemente até os joelhos. Esse leve aperto faz exatamente o que seu corpo precisa. Empurra o sangue antigo para cima e cria espaço para o sangue novo e oxigenado fluir de volta. Como quando você aperta o final de um tubo de pasta de dente para fazer o conteúdo subir. Além de melhorar a circulação, essas meias reduzem o inchaço, aliviam a dor e previnem o aparecimento de varizes. Não é à toa que médicos recomendam seu uso em longas viagens, ou para quem fica muito tempo sentado ou em pé. E tem mais. Até atletas profissionais usam meias de compressão para aumentar a resistência, acelerar a recuperação muscular e manter as pernas leves por mais tempo. Elas são uma das formas mais simples e eficazes de cuidar da saúde das pernas sem esforço. Mas de nada adianta ativar a circulação por fora se, por dentro, algo continua bloqueando o fluxo. E esse algo está presente em um dos hábitos mais destrutivos que existem, e que talvez você ainda não tenha conseguido abandonar. Você sabia que cada tragada de cigarro faz suas artérias se fecharem em questão de segundos? É isso mesmo. A nicotina provoca um estreitamento imediato dos vasos sanguíneos, tornando o caminho do sangue tão apertado que ele mal consegue passar. Com o tempo, esse efeito se acumula, deixando as veias e artérias rígidas, endurecidas e incapazes de transportar oxigênio de forma eficiente. É como tentar empurrar sangue por um canudo amassado. O fluxo diminui, e as extremidades, como os pés, começam a sentir os primeiros sinais de sufocamento. Mas o problema vai além da constrição. O cigarro também estimula a formação da chamada placa arterial,
uma mistura de gordura e resíduos que gruda nas paredes das artérias. Essa placa vai se acumulando até bloquear completamente o fluxo sanguíneo, dando origem à doença arterial periférica, responsável por causar dores intensas nas pernas e, em casos graves, até perda de sensibilidade. E o pior, esse processo acontece de forma silenciosa, muitas vezes sem dor no início, o que faz milhares de pessoas ignorarem o risco até ser tarde demais. Mas nem tudo está perdido. O corpo é incrivelmente inteligente e pode se regenerar quando você muda seus hábitos. E a boa notícia é que existem alimentos capazes de fazer exatamente o oposto do cigarro: abrir suas artérias naturalmente e devolver força ao fluxo do sangue. É sobre isso que vamos falar a seguir. Você sabia que certos vegetais têm o poder de abrir suas artérias naturalmente, fazendo o sangue fluir com mais força e leveza? É verdade. Alimentos ricos em nitratos, como a beterraba, o espinafre e o brócolis, são transformados pelo corpo em óxido nítrico, uma molécula que relaxa os vasos sanguíneos e melhora o fluxo. É como se eles desobstruíssem as estradas por onde o sangue passa, liberando o caminho para que o oxigênio e os nutrientes possam chegar mais rápido até os pés e as pernas. E o mais impressionante é que esse efeito é tão potente que até atletas de elite usam suco de beterraba antes dos treinos para aumentar a resistência e o desempenho físico. Além dos vegetais verdes, frutas como melancia, romã e frutas cítricas também estimulam a produção de óxido nítrico, tornando-se verdadeiros aliados da circulação. Ao incluir esses alimentos no dia a dia, você não só fortalece suas veias, como também reduz a pressão arterial e melhora a energia geral do corpo, tudo de forma natural e sem depender de medicamentos. Mas os segredos da natureza não param por aí. Existe um extrato natural que vem chamando a atenção de pesquisadores por sua capacidade de fortalecer as veias e reduzir inflamações. E seus resultados estão surpreendendo até os especialistas. Pouca gente sabe, mas existe um extrato natural capaz de fortalecer suas veias e restaurar o fluxo do sangue, mesmo em casos de má circulação crônica. Estamos falando da castanha da Índia, também conhecida como horse chestnut, uma planta usada há séculos na medicina tradicional e que hoje tem o respaldo da ciência moderna. Seu segredo está em um composto chamado aecina, que melhora a elasticidade das veias, reduz o inchaço e combate inflamações, ajudando o sangue a circular com muito mais facilidade. Estudos recentes mostram que o efeito da castanha da Índia pode ser tão eficaz quanto o das meias de compressão, sem causar desconforto ou depender de uso contínuo. A aecina atua diretamente na parede dos vasos, fortalecendo-os e impedindo que o sangue desça e fique preso nas pernas. Além disso, ela ajuda a aliviar sintomas como dor, peso e coceira, típicos da insuficiência venosa crônica. É uma alternativa natural, que vem ganhando destaque entre especialistas e pessoas que buscam soluções mais suaves e eficazes para cuidar da circulação. Mas, claro, qualquer suplemento deve ser usado com responsabilidade. Por isso, sempre consulte um profissional de saúde antes de começar. E mesmo com uma boa alimentação e o apoio da natureza, há um fator que, se descontrolado, pode travar completamente o fluxo do sangue. Vamos falar sobre ele agora. Você sabia que a pressão alta pode destruir silenciosamente suas veias por dentro, mesmo sem causar sintomas imediatos? Quando a pressão do sangue sobe além do normal, ela cria pequenas fissuras nas paredes das artérias, como se o fluxo estivesse batendo com força contra um cano frágil. Essas microlesões se acumulam ao longo do tempo, abrindo espaço para a formação de placas e dificultando a passagem do sangue. O resultado é um sistema circulatório sobrecarregado, lento e com menos oxigênio chegando às extremidades, especialmente nos pés e nas pernas. Controlar a pressão é, portanto, uma das chaves para manter o sangue fluindo livremente. E o melhor, pequenas mudanças já fazem uma diferença enorme. Reduzir o consumo de sal, praticar exercícios regularmente e aprender a gerenciar o estresse são passos simples que têm um impacto direto na saúde das suas artérias. O corpo reage rápido quando você o trata bem. Em poucas semanas, é possível sentir as pernas mais leves, a energia subindo e o coração trabalhando com menos esforço. Mas existe outro vilão que atua de forma ainda mais sorrateira, danificando os vasos e sabotando todo o seu esforço. Um doce inimigo que está presente em quase tudo o que comemos. E é sobre ele que vamos falar agora. Você sabia que o açúcar em excesso pode ser tão prejudicial para as suas veias quanto o cigarro? Pode parecer inofensivo, mas cada colher a mais provoca uma reação em cadeia dentro do corpo. O nível de glicose sobe, as paredes dos vasos se desgastam e, com o tempo, o sangue deixa de fluir como um rio e começa a se arrastar como um fio de mel. Esse processo silencioso endurece as artérias,
reduz a elasticidade e impede que o sangue chegue com força às extremidades, especialmente aos pés e às pernas. O problema é que o açúcar está escondido em quase tudo: pães, molhos, bebidas, cereais e até alimentos que se dizem saudáveis. Quando consumido em excesso, ele não apenas sabota a circulação, mas também favorece o acúmulo de gordura nas artérias e acelera o envelhecimento dos vasos. O resultado é uma sensação constante de cansaço, inchaço e dormência nas pernas, que muitas vezes é confundida com simples fadiga. Controlar o açúcar é, portanto, uma das formas mais eficazes de manter o sangue leve, fluido e cheio de energia. Mas calma, nem tudo depende da alimentação. Mesmo quem passa boa parte do dia sentado pode reativar a circulação com movimentos simples e rápidos, capazes de acordar o sangue e devolver vida às pernas. E é exatamente isso que você vai descobrir em seguida. Você sabia que bastam poucos minutos de movimento para reativar completamente a circulação nas pernas, mesmo sem sair do lugar? Quando você passa muito tempo sentado ou em pé, o sangue tende a se acumular nos pés. Mas com alguns exercícios simples, é possível bombear esse sangue de volta ao coração e sentir o corpo ganhar leveza quase instantaneamente. E o melhor, dá para fazer isso enquanto trabalha, assiste TV ou até deitado na cama. Comece com a flexão de tornozelos, movendo os pés para cima e para baixo como se estivesse acelerando um carro invisível. Depois, faça a elevação de calcanhares e pontas dos pés, alternando o apoio e mantendo por alguns segundos. Finalize com rotações de tornozelo, girando os pés em círculos no sentido horário e depois no anti-horário. Esses movimentos simples ativam os músculos da panturrilha, o coração das pernas, e ajudam o sangue a circular com força total, reduzindo inchaço, formigamento e aquela sensação de peso que aparece ao final do dia. Esses exercícios são rápidos, práticos e podem ser feitos por qualquer pessoa, em qualquer lugar. E o melhor, quanto mais você os pratica, mais seu corpo responde. Mas, para garantir resultados duradouros, é importante também entender o que está sabotando esse processo. E alguns dos motivos podem te surpreender. Você sabia que ficar apenas 1 hora sentado pode reduzir o fluxo de sangue nas pernas em até 50%? Esse número impressionante mostra como o corpo reage rapidamente à falta de movimento. A má circulação não surge do nada. Ela é resultado de uma combinação perigosa de fatores que, juntos, vão bloqueando o caminho do sangue: sedentarismo, tabagismo, diabetes, pressão alta, excesso de peso e má postura. Cada um deles contribui silenciosamente para deixar suas veias mais rígidas e o sangue mais lento, até que os primeiros sintomas começam a aparecer. Esses vilões agem de forma discreta, mas constante. Ficar horas sentado, fumar de vez em quando, comer mal ou ignorar o estresse parecem hábitos inofensivos. Mas com o tempo, eles enfraquecem as artérias e dificultam o trabalho do coração. O resultado é visível: pernas cansadas, inchaço, dor e até feridas que demoram a cicatrizar. É o corpo pedindo socorro, tentando avisar que o sangue não está circulando como deveria. A boa notícia é que esse processo é reversível, e o corpo reage muito mais rápido do que você imagina. Com pequenas mudanças, é possível restaurar o equilíbrio e sentir a diferença em poucos dias. Alimentação melhor, movimento diário e alguns cuidados simples já são suficientes para reativar o fluxo e devolver leveza às pernas. Porque o corpo tem uma incrível capacidade de recuperação. Basta você dar o primeiro passo. Seus pés e pernas são como mensageiros silenciosos do corpo. Eles sempre avisam quando algo não vai bem. Aquela sensação de peso, o formigamento ou o inchaço no final do dia não são apenas desconfortos. São sinais de que o sangue está pedindo passagem, de que o corpo precisa de movimento. Ignorar esses alertas é como tapar os ouvidos para o próprio organismo. E quanto mais tempo você demora para agir, mais difícil fica restabelecer o equilíbrio. Mas a boa notícia é que o corpo tem uma capacidade incrível de se regenerar. Quando você começa a se mover, se alimentar melhor e adotar pequenos hábitos diários de cuidado, tudo muda. O sangue volta a circular com força, as pernas ganham leveza e a energia retorna. Dê movimento ao seu corpo e ele devolverá vitalidade aos seus pés e à sua vida. Agora me conta, qual dessas estratégias você vai começar hoje? Deixe sua resposta nos comentários. E se quiser mais dicas naturais para cuidar do corpo de dentro para fora, inscreva-se no canal e ative o sininho. Tem muito mais conteúdo vindo por aí.